Donald Trump, o atual presidente dos Estados Unidos, anunciou uma mudança significativa na política em relação à América Latina. Sua nova estratégia envolve medidas agressivas contra cartéis de drogas que operam em toda a região. O foco principal são organizações criminosas baseadas na Venezuela, que a Casa Branca vê como um centro de tráfico. O presidente Trump disse que uma série de opções estão sendo consideradas, incluindo a possibilidade de ação militar. Essa abordagem quer interromper o fluxo de drogas e também pressionar o governo de Nicolás Maduro, gerando complexidade geopolítica. É uma postura mais direta e confrontadora do que antes. O governo diz que esses cartéis representam uma ameaça direta à segurança dos almas e à estabilidade do hemisfério. Ao mirar na fonte, a Casa Branca espera reduzir capacidades criminosas no longo prazo. Os governos latino-americanos estão em alerta máximo, avaliando as consequências de maior intervenção dos ELMUNA. A estratégia combina postura militar, ferramentas econômicas e ferramentas legais. As implicações são de longo alcance, além dos alvos imediatos. A ligação entre combate ao tráfico e influência sobre a Venezuela adiciona complexidade. Analistas afirmam que enfraquecer redes que apoiam Maduro é um objetivo-chave, ainda que indireto. Isso levanta dúvidas sobre os objetivos finais e o risco de escaladas não intencionais. A região observa como esses anúncios se traduzirão em ações no terreno e na diplomacia. O foco operacional na Venezuela está enraizado em avaliações de inteligência dos Eletraumeteua, que identificam o país como um ponto de trânsito crítico para cocaína e outras substâncias ilícitas. A crise política e econômica na Venezuela enfraqueceu as instituições estatais, permitindo que atores não estatais, incluindo poderosos cartéis, florescessem. O presidente Trump designou oficialmente vários grupos como organizações terroristas estrangeiras, fornecendo uma estrutura legal para a ação mais robusta. Entre os grupos listados, Tren de Aragua, MS-13, originária de El Salvador. Essa designação permite ao governo do Equador congelar bens, impor proibições de viagem e processar indivíduos. Redefine esses sindicatos criminosos como ameaças à segurança nacional. O governo cita alcance internacional à violência e a influência desestabilizadora como justificativa. O grupo originou-se em uma prisão venezuelana e expandiu atividades: tráfico de drogas, tráfico de pessoas, extorsão em vários países. Os EOAT implantaram 3 destroyers Aegis nas águas da costa venezuelana. O destacamento integra uma operação antidrogas para interceptar carregamentos e coletar inteligência sobre atividades dos cartéis. Um pilar central da estratégia não militar do governo é a Lei Global Magnitsky, de responsabilidade pelos direitos humanos. Esta lei dos Ecrarquinuseielza concede ao Poder Executivo a autoridade para impor sanções a indivíduos estrangeiros por serem responsáveis ou cúmplices de graves violações de direitos humanos reconhecidas internacionalmente, ou por atos significativos de corrupção. As penalidades são severas e visam isolar os visados do sistema financeiro do Zebual-Toshua. Geralmente incluem o bloqueio de todas as propriedades e interesses sob jurisdição dos Isonewa e a proibição de entrada nos Estados Unidos para a pessoa sancionada e seus familiares imediatos. A força da lei está em atingir pessoas específicas, não países inteiros. Assim ela vira um instrumento mais preciso de política externa. Ao congelar bens e restringir viagens e negócios via o sistema bancário dos PASAEUA, a lei busca criar consequências pessoais para abusos ou corrupção. Foi aprovada em 2012, após o caso de Sergei Magnitsky, um advogado russo que morreu numa prisão de Moscou após descobrir um esquema de fraude fiscal. Em 2016, seu escopo foi expandido globalmente, aplicável a funcionários em qualquer país. O processo envolve várias agências governamentais dos IUA. Inclui o Departamento de Estado e o Departamento do Tesouro. Indicações para sanções podem vir de várias fontes, como organizações não governamentais,
e membros do Congresso. Uma vez designado, o indivíduo vai para a lista de nacionais especialmente designados do OFAC. Isso o corta do sistema financeiro global. Bancos evitam transações por risco de penalidades. A lei já foi usada contra funcionários na Rússia, na China e na Arábia Saudita. Em um movimento que causou grande impacto em todo o hemisfério ocidental, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos aplicou sanções Global Magnitsky contra um ministro em exercício do Supremo Tribunal Federal do Brasil, o STF, Alexandre de Moraes. Bem, o anúncio oficial do governo dos Estados Unidos citou uma série de acusações graves contra o ministro. Segundo o Departamento do Tesouro, o ministro de Moraes é responsável por uma campanha de censura, autorizando detenções arbitrárias pré-julgamento, supervisionando processos judicialmente motivados por política. Essas ações, alegam os Estados Unidos, foram usadas para suprimir a liberdade de expressão e atingir opositores políticos, incluindo aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. As sanções contra o ministro de Moraes são abrangentes. Elas foram impostas pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, ou OFAC, e efetivamente congelam quaisquer bens que ele possa ter sob jurisdição dos Estados Unidos. Essa ação seguiu uma decisão do Departamento de Estado dos Estados Unidos, em 18 de julho de 2025, de revogar os vistos de Moraes e de seus familiares imediatos. O Departamento de Estado justificou as revogações de vistos, acusando o ministro e sua família de cumplicidade no que chamou de uma campanha ilegal de censura, que também havia atingido pessoas e empresas dos Estados Unidos. As medidas combinadas são projetadas para impor custos pessoais e financeiros significativos ao proeminente oficial brasileiro. As alegações específicas contra de Moraes se concentram em seu papel como chefe de várias investigações controversas dentro do sistema judicial brasileiro. O governo dos Estados Unidos afirma que ele usou sua poderosa posição para silenciar jornalistas, jornais e políticos que têm sido críticos das ações do tribunal. Os processos politicamente motivados mencionados no anúncio dos Estados Unidos aludem a casos legais em andamento, envolvendo o ex-presidente Bolsonaro e seus apoiadores. Esses eventos têm sido altamente polarizadores dentro do Brasil, e as sanções dos Estados Unidos agora elevaram esse conflito político doméstico para o cenário internacional, criando uma tempestade diplomática entre as duas maiores democracias das Américas. Esta aplicação da Lei Magnitsky é altamente incomum. A resposta do governo brasileiro às sanções contra o ministro Alexandre de Moraes foi rápida e inequívoca. Autoridades em Brasília condenaram a ação dos Estados Unidos, classificando-a como uma invasão inaceitável à soberania nacional. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil emitiu um comunicado, enfatizando que a Lei Global Magnitsky é uma lei doméstica dos Estados Unidos e não tem jurisdição sobre as ações de um judiciário soberano em outro país. A medida criou um significativo atrito diplomático entre os Estados Unidos e o Brasil, ameaçando a cooperação em uma série de questões, do comércio à segurança. A tensão ressalta o delicado equilíbrio entre promover os direitos humanos e respeitar as instituições nacionais. O uso dessas sanções também gerou críticas de organizações de direitos humanos. O grupo Human Rights First, por exemplo, expressou pesar pela decisão do governo. Argumentou que esse uso particular da Lei Magnitsky parecia ter como objetivo proporcionar impunidade a um aliado político, o ex-presidente Jair Bolsonaro, em vez de promover genuinamente os direitos humanos. A organização observou que o anúncio dos Estados Unidos não mencionou a responsabilização pelos ataques de 2023 às instituições democráticas do Brasil, um evento pelo qual muitos apoiadores de Bolsonaro estão sendo investigados. Essa crítica destaca uma preocupação maior de que ferramentas poderosas como as sanções Magnitsky podem ser aplicadas seletivamente para fins políticos. Olhando para o futuro,
A situação na região permanece repleta de incertezas. No Caribe, o aumento da presença militar dos Estados Unidos perto da Venezuela pode levar a novos confrontos. A ameaça de ataques em solo venezuelano acarreta o risco de uma escalada militar que poderia desestabilizar a região e criar uma crise humanitária. Qualquer erro de cálculo de qualquer lado poderia ter consequências devastadoras. As operações anti-cartel provavelmente continuarão, mas sua eficácia e o potencial de repercussões não intencionais ainda são variáveis desconhecidas que moldarão o cenário de segurança do norte da América do Sul nos próximos meses. Bem, os próximos meses serão decisivos, pois as ações dos Estados Unidos, Venezuela e Brasil determinarão se a região avança para um conflito maior ou encontra um caminho para desescalar essas tensões crescentes.